para cada irmão que está do seu lado e fala assim para ele: vem comigo nesse culto, meu irmão. Fala para o irmão do outro lado, fala: vem comigo nesse culto. Fala para ele assim, ó: não se perde não. Fala para ele: não se perde por amor à noiva. Pode tomar o seu lugar. Essa banda, se quiser ficar aí, filho, pode ficar o dia inteiro. Eu gosto desse negócio, mano. Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Mas antes, Deus tem falado muito comigo sobre trocas de prioridade que nós temos feito no reino. Sobre algumas coisas que a gente tem mudado as nossas prioridades. Obrigado, minha irmã. Nós temos trocado o que é importante pelo que é urgente e pelo que é emergente. Diga: é importante, urgente e emergente. Quantos tem carro aqui? Eu amo esse exemplo. Trocar o óleo do carro no tempo certo é ou não é importante, Estevam? Você que tem uma máquina. Você tem lá, você troca o seu carro de 10 em 10 mil. Alguns o que é de 10 vira 45. Não, de 10 em 10. E quando você troca o óleo do seu carro de 10 em 10, você faz isso porque é importante. Você troca o óleo do seu carro porque o motor do seu carro, se não tiver óleo, para. E se o motor do seu carro parar, parou tudo. Ele é o coração do seu carro. Pois bem, trocar o óleo do carro no tempo certo é importante. O que é urgente? Quando o seu óleo de 10 mil está com 10.300. Já não é mais só importante, já se tornou urgente. Você tem essa necessidade de trocar, já é urgente, já passou. E o que é emergente? É quando o seu óleo de 10 está com 20. Vira para o seu irmão e fala: não deixa o seu óleo ficar com 20 não, meu irmão. Fala para ele: vamos trocar esse óleo hoje em nome de Jesus. Quando bate 20, aí, meu irmão, já é mais do que importante, mais do que urgente, é emergente. E emergente, o resumo de emergente é sempre que a gente deixa para a última hora para fazer uma coisa que no tempo hábil a gente não fez. Quem aqui acha importante orar? Que bom. Quem aqui acha importante ler a Bíblia? Que ótimo. Quem aqui acha importante jejuar? Depois dos 90 dias tem irmão que já está com a mão no bolso já. Fala: eu acho, mas não de carne. Muda. Tem como ser de frango só carne branca, vou ficar sem peixe. Não, é importante. O problema é que a gente troca nossas prioridades. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte, versículo 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntaram a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E você, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, repita comigo: Simão Pedro. Fala o seguinte: o velho Pedro, ele é nosso íntimo. Ele disse o seguinte, o velho Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não poderão prevalecer ou vencer. Versículo 19, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus. De quem que a gente está falando? O bom e velho Pedro. O mundo deu uma resposta convencional. A resposta do mundo para aquela pergunta sobre quem era Jesus era muito simples. O senhor João Batista, nada de João Batista, decapitado, pula. O senhor é Elias, misericórdia, já tinha ido nessa fazia tempo. O senhor é um dos profetas, trouxeram alguém lá de trás
trouxeram para aqueles dias, e Jesus falou, não é não. Mas daí Pedro, o velho Pedro, nosso amigo de tantas datas e tantos relatos da Bíblia, ele falou, o Senhor não é isso daí que estão falando, não. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, eu acho que ficou tão alegre naquele momento, e ele falou, Pedro, você é demais. Pedro, você é muito gente boa. Pedro, não foi qualquer um que te revelou, foi o Pai que está no céu. Então eu posso entender, eu e você, que Pedro, para dar uma resposta direcionada por alguém que está no céu, é alguém que tinha intimidade com Deus. Então o nosso velho Pedro é alguém que conversava com Deus. Pois a Bíblia está falando aqui que o próprio Deus revelou a Pedro. Ou seja, Pedro era um homem que recebia a revelação, diga, a revelação do céu. Algumas outras coisas Deus entregou para ele, Deus disse o seguinte, foi o meu Pai que está no céu que te revelou, mas tem mais coisas para você. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra você. Diga, as portas do inferno não prevaleceriam contra Pedro. E continua dizendo, você, Pedro, é como pedra, e sobre você, que é uma rocha, eu vou edificar a minha igreja. Jesus ainda lançou uma palavra profética sobre a vida de Pedro. Então aqui Pedro é um homem que tinha revelação, Pedro aqui era um homem que tinha certeza que as portas do inferno não prevaleceriam, Pedro era um homem que recebeu a profecia que sobre ele seria edificada uma igreja, e por último Deus diz para ele, eu vou otorgar algumas coisas sobre sua vida, Pedro, você não vai ficar de qualquer maneira não, eu vou entregar uma chave de autoridade, tudo que você desligar na terra é desligado no céu, e tudo que você liga na terra é ligado no céu. E eu te faço uma pergunta como rede de jovens, quem não gostaria de receber uma revelação dessa de Jesus? Quem não gostaria de estar na condição que Pedro estava? Um homem que tinha autoridade do Senhor Jesus, um homem que sobre ele ia ser edificada a igreja, um homem que tinha revelação, que as portas do inferno não iriam prevalecer, e uma autoridade com uma chave nas mãos dele, que tudo que ele desliga é desligado lá em cima, e tudo que ele liga aqui embaixo é ligado lá em cima. Meu Deus, que homem crente! Meu Deus, quantos de nós não gostaríamos de estar no lugar de Pedro, verdade ou não? Quem gostaria de estar como Pedro estava aqui? Quem gostaria? Não, animal. Agora eu me senti o pastor Noboyuki falando isso. Não, meu amigo. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre pessoas que às vezes têm tudo para dar certo, mas fazem opções erradas. Pedro tinha tudo para dar certo, eu quero reafirmar. Quem era Pedro? Misericórdia. Um homem que tinha a revelação de Deus nas mãos. Um homem que no meio de uma multidão não respondeu como a multidão. Um homem que tinha a palavra profética, que o inferno não ia prevalecer, que tinha chave de autoridade. E Jesus ainda tinha tanta coisa para ensinar para Pedro. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 6. Versículo 22. Eu quero tudo que Pedro queria. O que eu preciso fazer para ter tudo isso daí? Vamos lá em João capítulo 6, versículo 22. Amém? Diz o seguinte, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Versículo 16, respondeu Jesus, a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, e o Deus Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Versículo 28, então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Faça essa mesma pergunta, diga, Senhor, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que o Senhor requer de nós? A resposta é muito clara quando Jesus diz o seguinte, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou, ponto. O que aqueles homens
Jesus já tinha feito uma multiplicação, existiam milhares de pessoas que na verdade estavam com o bucho querendo comer mais, foram atrás de Jesus, Jesus catou os discípulos e deu um vazare, entrou num barco, ficou parecendo a Dilma, né? Agora está com o esquema dela, vai num carro, tem sósia, tem de tudo agora para não pegar a Dilma. Jesus foi para um lado, foram para o outro, foram atrás, descobriram onde ele estava, chegaram e falaram: Senhor, a gente veio aqui para te ver. Jesus falou: acho que por dentro ele falou: eles não sabem que eu sou Deus ainda, eu estou ligado que eles estão pensando, eles não estão querendo me ver, eles estão com fome. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você está com fome, irmão? E foi muito claro, tem uns irmãos que estão que nem eu, que falam assim: misericórdia, estou com fome sempre. Qualquer pessoa, se eu acabar de comer, você fala: André, você come isso daqui? Eu falo: como? Mas você acabou de comer, você come? Deixa eu contar um negócio. Acabou o jejum, oramos aqui, meus discípulos já estavam lá atrás com o saco de carne indo para o recanto. Deus nos abençoou com o recanto. A gente começou um churrasco às 11, eu parei às 4h30 da manhã de comer. Você sabe que é comer das 11 às 4h30? Você é magro, você não sabe o que é isso. A Sully é que está grávida, senão eu falo: a Sully sabe o que é. Meu irmão, eu comi por mim, pelo Jean, pela Sully e pelo Baby. Eu comi eu parei 4 minutos, outro dia, não precisa nem falar, nossa, suava frio assim, ó. Só eu sou frio? Não, né? Pois bem, continua aqui. E eles perguntaram o seguinte: Jesus sabia muito bem o que eles queriam, e o que eles queriam era comer. E Jesus vai dar um sermão para eles falando o seguinte: eu sei que vocês querem, vocês estão querendo comida, mas o resumo disso daqui é o seguinte: eu sou a comida que vocês devem comer. Se você comer de mim, você nunca mais terá fome. Se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Jesus falou, e eles perguntaram: mas o que a gente tem que fazer? Ele falou: tem que crer. Quem que estava no meio dessa multidão, ouvindo que o que precisava fazer era crer? Pedro. E quem é Pedro? Aquele que o Pai revelou sobre ele, que não fez como a multidão, aquele que recebeu uma chave de autoridade, aquele que recebeu uma palavra profética, que a igreja seria instaurada em cima da vida dele, aquele que tinha uma chave de autoridade e aquele que o inferno não ia prevalecer. Pedro estava aqui ouvindo, e o que Pedro precisava fazer para dar continuidade naquele ministério? Repita comigo, diga: Pedro precisava crer. Diga mais alto, pelo amor de Jesus Cristo, diga: Pedro precisava crer. Chacoalha o seu irmão que está do seu lado e fala: você está acordado, filho? Mas chacoalha de verdade, chacoalha e pergunta: você está acordado, filho? Eu quero ler com vocês o versículo 35, que é um bom resumo de todo esse sermão de que Jesus falou. Diz o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem acha essa uma palavra dura? Se Jesus virar para você e falar assim: você quer crer? Você quer andar comigo? Então é o seguinte: quem comer do meu corpo, quem andar comigo não vai ter mais fome. Quem estiver comigo não vai ter mais sede. Quem acha essa uma palavra dura? O que é o evangelho, se não renunciar à nossa vontade e começar a se alimentar direto de Deus? Quem está vendo que o país está em crise? Acho que todo mundo percebeu. O Coates agora há pouco falou, eu não estava aqui no domingo, mas falou das dezenas de pessoas que estiveram aqui precisando de emprego dentro da igreja. Qual que é a nossa certeza quando a gente está em Cristo? De que o milagre vai chegar. Não é isso. Isso é uma certeza. Agora, por que essa palavra parecia dura? Esperar em Deus é dureza? Comer direto da fonte é dureza? Se alimentar de Deus num tempo de crise é dureza? É tão duro, Andrigo. Eu ainda não tenho meu compromissado. Ficar quieto. É isso que é dureza? É isso que é dificuldade? Andrigo, é muito duro para mim. Eu ainda não troquei de carro. É essa que é a sua dificuldade? Pois olha aqui, acompanha comigo no versículo 58, nós vamos ler o 58 e 60, diz o seguinte: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverão para sempre. Versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Isso é dureza? Pior do que isso, essa palavra diz que depois disso, muitos discípulos deram vazare. Faça assim comigo, deram vazare. Quantos já viram pessoas indo embora porque nós pregamos o compromisso? Dezenas. Quantos já viram ir embora porque a gente fala: dê o dízimo na casa do tesouro? Dezenas. Quantas pessoas vão embora porque a gente fala: olha, siga uma vida certa, não se prostitua? Dezenas. Toda palavra que vem da parte de Deus para andar com Deus é dura, mas é mais dura ainda para quem não quer andar com Ele. Aonde Pedro estava? Aqui. Só que logo depois fizeram uma perguntinha. Veja comigo o versículo 67. Jesus perguntou aos 12:
vocês também não querem ir? Jesus está perguntando para mim e para você, e vocês que estão aqui, vocês vão ficar ou vão embora? André, eu vou ficar. Pois continua o versículo, Simão Pedro, diga comigo, velho Pedro. Diga mais alto, diga velho Pedro. Que Pedro é esse? Aquele Pedro que andava com Deus, recebeu a revelação que vinha do céu, tinha a chave de autoridade, que sobre a vida dele seria edificada a igreja, aquele que as portas do inferno não prevaleceriam. Esse velho Pedro deu uma resposta linda. Ele disse, eu lembro do meu discípulo Robinho, que vem de um estado diferente que eu não vou falar para não amargurar, diz o seguinte, ele fala igual a Tiririca, tá? Vou resumir, ele é lindo, mas ele fala igual a Tiririca. Diz o seguinte, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Forte ou não é forte a resposta de Pedro? Isso é a resposta de quem vai embora? Jean, se seu discípulo falar assim, Jean, sua palavra foi demais. Você dá uma pancada nos seus 12. E se seu discípulo chega e fala, Jean, que palavra foi essa? Eu não tenho para onde ir. De você manda a palavra de vida eterna. Eu estou contigo para o resto da vida. O que você fala? Fechou. Esse 12 não vai embora. Esse meu discípulo não vai embora. Desse daqui eu tenho algumas certezas. Mas, quando nós dissemos, para onde iremos? Será que Pedro não poderia ter pensado, eu vou voltar porque eu sempre fiz. Para onde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde que ele poderia voltar? Voltar a pescar? Se você for embora, você vai para onde? Não me responda, em nome de Jesus. Se você me responder, eu vou dar uma voadora com os 2 pés daqui. E eu peso 105 quilos, com força, meu irmão. Vai chegar umas 300 toneladas, se acontecer assim. Para onde você vai? Andrigo, eu estou cheio de vontade, eu quero voltar a me prostituir. Andrigo, eu quero voltar a viver o que eu vivia, eu quero fazer o que eu fazia, eu quero estar onde eu estava. Eu estou morrendo de saudade dos meus amigos, eu vim para a igreja e fiquei sem amigo. Andrigo, eu estou na igreja, culto após culto, e existe alguma coisa que eu quero ver na minha vida, eu não estou vendo, então eu fiz uma decisão. Qual é? Vou voltar para o mundo. Essa é a melhor resposta. A resposta de Pedro é linda. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É linda quando fala, mas a palavra do Senhor diz que aquilo que meu coração crê, minha boca confessa. Não adianta eu proferir que eu amo a minha liderança, mas quando as coisas acontecem eu vou embora. Eu tenho que dizer, mas eu tenho que crer no que eu estou falando. Eu tenho para onde ir. Será que Pedro tinha para onde ir? Sabe qual que é o maior problema? É quando a gente deixa para o nosso coração responder. Todas as vezes que o nosso coração responde, é a pior resposta. Esses dias eu vi uma tirinha no Facebook que estava assim. A menina começa a namorar e ela coloca, foi Deus que deu. Daí quando termina, ela fala, foi livramento. Foi Deus que deu ou foi livramento, animal? Ou Deus está brincando de ioiô? Ioiô sentimental gospel, eu dou, eu tiro, eu dou, eu tiro, eu dou, eu tiro. É Deus brincando com o seu sentimento ou é você brincando com o seu coração e com a sua vida com Deus? Esses dias a Rena entrou em compromisso e a gente estava conversando, a Jéssica encontrou uma ex-discípula que foi embora. E ela falou assim, como que você está? Estou bem, vou casar em junho. Vai casar, olha, o mozão deu certo mesmo, pelo amor de Deus. Vou casar em junho, que benção, e a Rene? A Rene está entrando em compromisso no final de semana. Ela falou assim, rapaz, faz 3 anos que eu saí da igreja, resumindo, por causa de homem, eu mesmo estou encalhado, e todas as meninas que ficaram estão casando. Porque é isso que eu estou vendo acontecer. Um monte de menino e um homem indo embora, porque quer arrumar um macho ou quer arrumar uma fêmea. Daí depois não arruma ninguém. Você olha no Facebook, já trocou status 4 vezes em 1 ano. Daí você vê um monte de menina aí, os feinhos se arrumando, os bonitinhos, as bonitinhas geralmente arrumam um feinho, né? Os feinhos nunca arrumam mais feinha, mas as bonitinhas arrumam um feinho, cara. Eu não sei o que acontece. Você já percebeu isso também? Sei que era só eu que tinha percebido isso lá em casa. Ei, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que eu e você, a gente procurar um lugar para ir embora, um barco para entrar e sair, a gente vai encontrar. Todas as vezes que você buscar um lugar para ir embora, você vai encontrar. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia lá em Jonas. Jonas capítulo 1.
diz o seguinte, lá em Jonas capítulo 1, deixa eu acelerar aqui. Se você não está rápido, acompanha comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive. Repita comigo, vá depressa. Fala mais alto, fala, vá depressa. E continuando, diz a grande cidade de Nínive, e pregue contra ele, porque sua maldade subiu até a minha presença. Diga, sua maldade deu a tampa. Diga, sua maldade deu a tampa. Eu estou ficando muito velho, acho que eles não sabem o que é dar tampa. Dar tampa é deu limite, mano. Não tem mais o que fazer, não cabe mais batata. Não adianta você colocar que não vai fazer purê. Não entenderam nada, pula, porque a Mitty está com cara que não entendeu, o G mais ou menos, beleza. Vamos lá, a tua maldade chegou ao limite. Deus vira para Jonas e fala, vai depressa, eu tenho algo para você fazer, você precisa ir para Nínive, porque a maldade daquele lugar chegou ao cume, chegou ao máximo. Existem pessoas que estão dentro da igreja e recebem palavra de Deus dizendo o seguinte, se acerta logo, eu preciso te usar numa célula. Se acerta logo, você precisa da célula lá no Bassoli. Tem alguém do Bassoli aqui? Ninguém? Então eu vou falar, no Bassoli é muito longe. Você precisa da célula lá no Bassoli. Eu moro em Valinhos, se Deus me mandar ir para o Campo Grande, mano. Tem alguém do Campo Grande? É uma benção o Campo Grande. E é tão legal que por trás você já sai em Hortolândia. É tipo jogar Super Mario. Você lembra que você entrava no caninho, tu não saía na outra, você escolhia o mundo? Você vai assim, ó, Hortolândia, mano. Você vê assim, ó, Montemor, Capivari, Elias Fausto, velho. 2 minutos você tá em Elias Fausto. O nego não compra, o nego paga passagem com gosto, velho. Quanto que é? 3,50? Fala, ó, tá aqui, velho. Mas ué, sim, eu dou 10 pro senhor. Que eu vou sentar, eu vou ficar 2 horas rampando aqui, velho. Ei! A palavra do Senhor para Jonas foi, vai depressa. A maldade naquele lugar deu a tampa. E a palavra continua dizendo o seguinte, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Foi mais ou menos o seguinte. Deus fala, vai para Nínive, está aqui. Mano, ele foi para a Espanha, era 800 quilômetros de distância, velho. É tipo assim, ó, Deus, eu fui, hein? Mano, não tinha nada a ver. Era 800 quilômetros aproximadamente de distância. É como se alguém virasse para o Fauser e falasse, Fauser, você vai dar célula no Bassoli. E o Fauser fosse para São Paulo, capital. Estou falando para quem não tem carro, tá? Para quem tem carro, ele foi para Porto Seguro. Ele é 1.000 quilômetros. Ele foi para o outro lado. Agora a pergunta é, que porcaria que aconteceu aqui? Deus chama um cara que vai 800 quilômetros embora. Qual que é a nossa vontade de falar? Pô, chamar eu. O cara não está nem um pouco afim, será que o senhor não percebeu? Mas olha que engraçado, o texto continua dizendo o seguinte, Jonas foi para outro lado. E quando ele chegou lá, tinha um barco esperando. Diga, tinha um barco esperando. E a Bíblia fala aqui que Jonas pagou a passagem para entrar. Diga, Jonas pagou para entrar. O que quer dizer isso? É simples. Quer dizer que toda vez que você quiser ir embora, arrumar uma desculpa, você vai encontrar uma embarcação para entrar, animal. Você pode falar que é seu líder, você pode falar que é o ministro de louvor, você pode falar que é o apóstolo, que é o pastor Noboiú, que é a pastora Samara, pastora Solange, que é o Fabrício. O Fabrício está ficando de cabelo branco, eu vou embora. Você pode falar o que for, o que você quiser. Você pode falar, eu quero ir embora porque meu compromissado não chegou. Ah, eu quero ir embora porque eu estava para entrar em compromisso com um, outro entrou na frente. Você é lento, velho. Pelo amor de Deus. Tem uns adolescentes aqui, vocês são muito burros, velho. Eu já falei para Rafa, sorte que eu sou casado, mano. Vejo, agora falar na linguagem do meu pai, eu vejo cada tchutchuquinha aqui, meu pai fala tchutchuca, eu vejo cada menina bonita, santa, tá aqui na oração, tá na cela e passa o mané assim, ó. Parece The Walking Dead, quem já assistiu The Walking Dead? Tá assim, ó. E a mula, falando de The Walking Dead, presta atenção, verdade ou não, que sempre que um zumbi tá comendo alguém aqui, quando passa o bonzinho, ele para de comer e corre atrás do outro. Pra quê, mano? O rango tava aqui, ó. Não sei se você já notou nisso, mas foca aqui. Me explica. Por quê? Quando a gente vai embora, a gente encontra um motivo com muita facilidade. Sabe o que é o pior?
A Bíblia fala que Jonas teve que pagar para entrar no barco. Quem disse que pecado não custa? Quem te falou que ir embora não vai custar nada? Quem te falou que quebrar sua aliança não custa nada? Jonas foi do outro lado, sumiu, foi para era o grande porto daquela época. Era um porto que dava lá em Jerusalém, a madeira saía de lá e ia alimentar o templo de Salomão. Jonas foi para a capital. Por quê? Porque o Jonas, vamos dar um exemplo? A maldade deu as tampas, Jonas estava com medo. É uma possibilidade. O deus Pan nasceu lá na cidade. Lá estavam sacrificando criancinhas. Talvez ele ficou com medo. Talvez era muito longe. Ele pensando, tem muita gente lá que não é crente, eu não posso estar nesse serviço que tem muita gente que não é crente. Eu não posso estar nessa igreja que na hora do louvor tem um monte de gente que não ergue a mão. Isso me incomoda. Um monte de gente não ergue a mão. Você está olhando, você está fazendo o quê? Olhando, com a mão erguida que você não está. Só que daí o que Jonas faz? Jonas tinha um chamado, Jonas tinha uma vocação. Imagina para Jonas o que era fugir da vontade de Deus. O animal, vamos falar sério nesse negócio aqui. Como para quem é servo e para quem quer amar a Deus, até para ir embora, até para fugir nos dói. Fugir do nosso chamado, fugir da nossa vocação, fugir da nossa responsabilidade, traz amargura para dentro da gente. E aí a gente faz as piores cagadas do mundo. Porque Jonas não queria estar onde estava a maldade. Jonas para onde? Dentro de um navio. E dentro do navio tinha o quê? Só crente adorando. Ele chegou lá, com Cristo no barco tudo. Não foi assim. Outra música, eu estou muito velho, mano. Ninguém conhece a música, né? Quem conhece com Cristo no barco tudo vai muito bem? Ergue a mão, com Cristo. Então vem cantar com o coral, tô brincando. Olha só, quando meu pai ergueu a mão, e a Marília, que nasceu na igreja, ferrou. Ei, Jonas se coloca num local, isso traz tristeza. Fugir de Deus também é difícil. Se está na igreja para você é difícil, fugir de Deus é mais difícil ainda. Sabe o que é pior de você pagar passagem para fugir de Deus? Pode ser que você consiga. A palavra do Senhor fala em Gálatas, que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Você está plantando fugir de Deus? Vai que você colhe. Qual que era o nível de Jonas? Vamos se colocar nesse barco. Fugindo da vontade de Deus, da vocação, saindo de perto, fugindo 800 quilômetros, tendo que pagar passagem para entrar num rumo de pecado. Só que a Bíblia fala que Jonas, quando ele entra naquela embarcação, Jonas vai direto para o porão, diga para o porão. Sabe que um processo depressivo, a Bíblia fala que Jonas adormeceu num sono profundo. Eu não vou ler inteiro com vocês porque não dá tempo. Mas você sabe o que é pior do que simplesmente fugir de Deus? Você começar a entrar em processos depressivos. Você quer saber se você está em processo de depressão? Gosta de ficar sozinho? Não quer ficar com ninguém? Não quer ficar perto do seu líder? Não quer mais nada com ninguém? Só quer ficar no seu quarto enfurnado naquela maldita internet, que graças a Deus a Anatel regulamentou. Vai regulamentar. Vai regulamentar. Já caiu? Droga. Ia salvar a gente que é líder de adolescente. Que a internet ia acabar, ele ia ver se lê a Bíblia de vez em quando. Eu comecei falando que é importante, urgente e emergente. Ler a Bíblia é importante? É importante. Orar é importante? É importante. Jejuar é importante? É importante. Quem acha que Jonas, fugindo tanto que fugiu, estava orando, lendo a Bíblia e jejuando, fica de pé. Então, resumo, quem não ora, não lê a Bíblia e não jejua, está prontinho para ir embora. Andrigo, eu não quero ir embora. Quer? Porque é o processo. Está andando sozinho? E discípulo é assim, ó. Quando ama a Deus, começa aqui, ó, sentado está o Zac e a Leiliane. Daí quando começa você dá uma apertadinha, mano, já para no meio. De repente sua galera senta aqui, o nego está aqui. Fala, ih, não fiquei sabendo que foi para Josué. De repente ele está lá, que é o ar-condicionado. Mano, ele já está com o pé assim na porta, ó. Mano, eu estou aqui há mais de 8 anos, velho. O que a gente já viu de gente fazendo isso? Faz um favor para mim, fala que quer ir embora, não fica indo devagarzinho assim.
Ninguém vai perceber. Mano, faz 8 anos a gente só faz isso aqui. A gente só dá célula e cuida de gente. A gente conhece alguém que vai embora. E quem que era Jonas? Alguém que estava sofrendo por fugir do chamado. Mas alguém que tinha tudo para viver o que Deus queria para ele. E o que a gente vê aqui? Leia comigo lá no Jonas 1, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Diga, clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Sabe o que é pior do que você fugir? É que sempre tem uns desgranhentos que não sabem ir embora sozinho. Vai morrer sozinho para lá, velho. Mas leva ainda os crentes, mano. Manda mensagem, fala mal. Mas não é homem para vir falar na minha cara. Ah, porque eu vou bater? Não. Que eu vou falar, vai. Nunca vai embora sozinho. Parece mulher para ir no banheiro. Tem uma mesa de ping-pong lá dentro. Pega aquelas naftalinas, né? Nossa, foi horrível. Ei, além de ir embora, pagou para entrar no navio, e entra no navio, ainda ferra com a vida dos caras que não tinha nada a ver com a história. Ah, mas o que aconteceu? O diabo voou e inventou, e colocou um vento sobre o barco. Não, foi Deus. Você quer fugir? Você vai fugir com força agora. Cutuca a pessoa que está do seu lado, que tem uns 2 dormindo, fala, você vai fugir com força. Ou você vai acordar na cotovelada. Eu não sou tão lento para pregar assim para você dormir. É você que ficou na internet até as 5 da manhã, agora não fica no culto. Ei, além de ir embora, dormir no culto, leve embora alguém que está acordado. E a Bíblia fala que Deus soprou. E aonde estava Jonas? Que a Bíblia fala que aquela embarcação estava cheia de pessoas que não amavam a Deus, porque os deuses deles eram com letra minúscula. Olha que oportunidade, entrar num barco e pregar. O que Jonas está fazendo? Dormindo o sono da donzela. Isso daqui é o sono da tristeza. Jonas sabia o quanto estava sendo duro para ele fugir da vontade de Deus. Meu irmão, a gente... Olha, desculpa, apóstolo. Não está gravando não, né? Corta. Ei! A gente sabe como é fugir de Deus. Não vem me falar que você não sabe como é. Porque a primeira coisa que a gente para de fazer é orar e ler Bíblia. Jejum pula, né? Se quando a gente está bem, a gente já não gosta de fazer. Ah, tá, tem um monte aqui que olhou para minha cara com cara de que está jejuando. Ah, eu estendi os 90 por 180. Está olhando para mim com uma cara de Deus, né? Tem uma asa atrás de dizer. A gente sabe o que é fugir de Deus e sabe o que isso acarreta. A gente sabe o quanto o pecado traz culpa e quanto a culpa impede a gente de viver a vontade de Deus. O pau está atorando na tua casa, você está cheio de Deus, você entra chutando o diabo e fala, sai seu desgraçado, vai pegar fogo lá no inferno. Agora quando você está mal, parece um cachorro, põe um rabo no meio das pernas e fala, eu vou ligar para o pastor Noboiuco para ver se ele vem orar. Não fala que tem demônios. Né? Ei! Qual é? Vamos mudar de Jonas agora nessa rede de jovens? Desculpa. Todo final de semana sobe 15, 20 aqui, velho. Aceita mais gente a Jesus nessa igreja no final de semana do que quase todas as igrejas de Campinas junto, mano. Ô, cadê esses 5 mil que eu não estou vendo? A gente manda 200 para o encontro, batiza 150, tem 30 na escola de discípulos, daqui um ano sobrou 5. Quem aqui consegue se lembrar 10 pessoas que participaram do seu encontro, fica de pé, que está aqui na igreja hoje? Pode ficar, 10 pessoas. Senhor, seja benevolente, 5. 5 pessoas. Ó, quase levantaram, eu senti um. Não tem 5, Fabrício tem 5, Fabrício, top, é a velha guarda é de crente. 5 já, você foi quando para o encontro? Ah, beleza. Vou dar uma trégua, tá? Porque eu preguei no encontro dele. Eu falei, oxe, eu lembro desse sorriso bonito. Eu lembro que ele ia fazer a dupla sertaneja. Qual que é seu nome mesmo? Nome? Como?
Entendeu por que eu lembrei? Porque eu perguntei, ele falou, eu falei, vamos fazer a dupla sertaneja. Acabou de ir pro encontro, dá para você não lembrar de pelo menos 15, né, velho? Você acabar de voltar. Mas o que está acontecendo que está todo mundo indo embora? Tem um monte de santo ficando, lógico que tem. Mas tem um monte de Jonas abandonando o barco. E além de ferrar a vida, leva outro. Esse dia eu parei um menino e falei, velho, cadê fulano? Saiu, e ciclano saiu também, e Beltrano saiu também. Eu falei, o que está acontecendo? É gangue, mano, eu não estou sabendo? Os caras estão infiltrados aqui no meio. O que está acontecendo nessa bagaça? Sabe o que acontece? Não vou falar. Vou falar de Jonas, senão eu peco. Ei, Jonas tinha tudo para dar certo. Estava dentro de um barco cheio de gente. Podia pregar, estava dormindo. Ai, Senhor, dá-me forças. Salmos 4:8, não precisa abrir. Quando eu era pequeno, minha mãe orava isso todos os dias para mim. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Daí vinha o lado da mãe, põe um anjo guardando o nosso sonho, amém. Meus pais eram separados. Então era eu e o Anderson num quarto, o André, que era o mais velho, no outro, e minha mãe no outro. E todo mundo orava, cada um no seu quarto, bem alto. 1, 2, 3, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu... Geralmente eu ficava no só tu, Senhor, já era. Você acha que esse sono de Jonas era o sono de quem se deitava em paz, porque o Senhor dava paz? Isso daqui é o sono da tristeza de quem está fugindo de Deus. Fugir de Deus te coloca num processo de depressão. E agora eu quero te fazer uma pergunta. E o nosso bom e amigo velho Pedro? Aquele que o Senhor entregou as chaves do reino dos céus, entregou a autoridade, que as portas do inferno prevaleceriam contra ele. Aquele que sobre ele seria edificada a igreja, aquele que tinha um relacionamento com Deus, cadê? A situação é o seguinte, Jesus morreu. A gente falou, nem vi na novela da Record ainda. Jesus morreu. Daí a gente tem uma outra situação. Pergunta, que situação, Andrigo? Pergunta mais alto. Ai, ai. Abra sua Bíblia em João 21. João 21, capítulo 2. Logo depois da ressurreição de Jesus, quando ele começa a aparecer para os discípulos, diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os 2 outros discípulos. Versículo 3, olha que Pedro diz, vou pescar. Sabe o que tinha acontecido aqui? Aquele Pedro, que tinha a chave de autoridade, tudo que ele desligava na terra, desligava no céu, tudo que ele ligava na terra, ligava no céu. Aquele que as portas do inferno iriam prevalecer, que tinha intimidade com Deus, tinha recebido uma palavra profética, que sobre ele seria edificada uma igreja, num trocadilho que Jesus fez com o nome dele. Jesus foi embora e Pedro foi junto. Jesus subiu e sabe o que Pedro voltou a fazer? Lembra quando ele falou o seguinte, para onde irei, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não tem para onde ir? Tem. Voltou a pescar de novo. Imagina essa cena de tristeza. Aproximadamente menos de 4 anos. Pedro tinha saído daquele lugar, tinha sido chamado por Jesus. Todo mundo já assistiu Chaves, quando ele vai embora da vila e coloca aquela trouxinha e faz... Tá ligado, né? Na cabecinha todo mundo lembrou do Chaves. Foi o que aconteceu, ele voltando. Daí ele voltou sozinho. Fala, não. Fala bem alto, fala, não voltou, mano. Quem estava com ele? Uns par de discípulos. Uns conservas. Lembra que Jonas, quando entrou naquele barco, arrastou todo mundo pro bolo? Os negros tiveram que começar a jogar mala fora. Pedro voltou a fazer o que ele fazia e, além de tudo, levou uns discípulos com ele. Tem gente que está aqui hoje, que está voltando hoje.
Tem gente que está aqui hoje, que estava com plano de ir embora. Essa semana eu entrei em oração por um casal de conserva. Eu vi um conserva passando pálido, velho. Eu falei, o que aconteceu, mano? Nada não. Falei, vamos pro recanto comigo. Eu estou lá com o pessoal, só tá, gente, vamos comer uma carne. Não, vou sair com a minha família, preciso ter um tempo com eles. Falei, o que está acontecendo? Você conhece, é meu conservo. Eu oro por ele ora por mim. Ele estava pálido. Sabe cara de doente, quem está com desinteria faz 3 dias? Ele falou assim, fulano e ciclano foram embora, o casal. Mano, como afeta a nossa vida, velho. Você vê o cara mal, a família, todo mundo mal, porque um Jonas foi embora. E nunca vai sozinho, né? Que para ajudar o abençoado, era líder de célula, e a família inteira dele estava na célula. Vai ele mais 15 embora. Eu falei, não pode ser, velho. Eu fiquei mal, velho. No outro dia eu tive reunião com os meus 12. Robinho, dividi com eles, Robinho falou, vamos entrar em oração. A gente orou mais pelo esse casal do que a gente orou pela gente. Quando você vai embora, não é só com a sua vida que você zoa. Você zoa com a minha. Com a do pastor Noboiuque, com a do apóstolo, com a do Fabrício, com a do Jean, com a do Coutos, com a dos meus discípulos. Você zoa com a minha, você zoa com a sua, e você vai zoar o lugar onde você chegar. Por quê? Decidiu ser Jonas e abandonar o barco. Daí você vê Pedro voltando a fazer o que sempre fez. E se não bastasse, leva os outros. Como é difícil. Quem quer abandonar sempre acha um barco. Sempre tem alguém prontinho para receber você dentro do barco. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu era bem criancinha, bem novo, eu era de um coral de criança. E a gente cantava assim, se o seu coração parasse de bater agora, se você for embora, para onde você vai? A Mitty cantou comigo, ela da velha guarda. Ufa. Se o seu coração parasse de bater agora, e você fosse embora, subiria um Jonas e um Pedro? Ou desceria um Jonas e um Pedro? Eu comecei falando o que era importante, urgente e emergente. Quem acha que Pedro, quando voltou a pescar, ele estava orando, lendo a Bíblia e jejuando, fica de pé. Andrigo, eu acho que ele estava orando pra caramba. Acho que ele estava lendo muito a Bíblia. Não, jejuou demais. Quem acha? Fica de pé. Quem acha que Jonas, quando abandonou e fugiu, estava orando, lendo a Bíblia e jejuando, fica de pé? E eu quero te fazer uma pergunta. Por que você faz de conta que lê Bíblia? Faz de conta que ora e faz de conta que jejua? Eu fico ali na mesa, e eu já fiquei aqui, e hoje eu fico lá. E eu não sei, cadê o Isaac? Eu não sei qual que é a melhor visão. A daqui, já tem propriedade para falar. Tem hora que você está tocando, que dá vontade de correr. Já passou por essa experiência? Já passou, Isaac? Você se mata, você fala, velho, não rolou. Não está rolando. Você está vendo o irmão mastigando chiclete. Eu já peguei meus discípulos fazer paredão de fuzilamento ali. Eu falei, se fizer paredão, eu vou fuzilar. Você já está parado me esperando? Fica mais gente parado do lado do extintor do que sentado a bunda na cadeira orando, erguendo a mão e adorando. Oh. Eu tenho um irmão que não é convertido, fuma maconha todos os dias. E se diz ateu, numa família de crente. Eu choro pelo meu irmão, choro pelo meu pai. Eu quero que um dia entre aqui, se renda, cai no chão prostrado. Mas a gente abandonou o nosso primeiro amor. Muitas vezes nós abandonamos sim, e para de brincar falando que não. Porque quem é apaixonado por Deus lê a Bíblia. Quem é apaixonado por Deus ora. Quem é apaixonado por Deus jejua. Qual foi a última vez que você se trancou no quarto, igual Mateus 6,6? Tranca no quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Deus que está em secreto vai te responder.
Qual que foi a última vez que você se derramou, que você se prostrou e você sentiu Deus falar com você? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e começou a suar porque Deus te deu uma palavra? Qual foi a última vez que você colocou a mão em alguém e ela foi curada? Qual foi a última vez que você deu uma célula e alguém aceitou Jesus? Ou sua célula tem sempre os mesmos 3 gatos pingados faz 10 anos e não existe problema nenhum nisso, se dentro dela tiver poder? Será que sua célula, realmente o poder do Espírito Santo está vingando lá dentro? Ou será que é o poder de você mesmo? De nós mesmos? Como igreja, algumas coisas têm que ser latentes dentro de nós. Como igreja, algumas coisas têm que voltar a acontecer. Como igreja, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. A gente tem oração aqui de semana. Tem jovem que tinha capacidade de nos 90 dias chegar aqui no horário da oração e ficar conversando. Velho! Não ora em casa, não faz parte do jejum, no dia da oração, dentro da rede de jovens, não sobe no altar, está lá conversando, velho. Para esse bonde que eu preciso descer, não é a cara de igreja que eu espero. E como eu estou aqui, só venho uma vez a cada 2 anos, eu posso falar o que eu quiser e ninguém vai poder me bater. Se quiser me pegar, me busca lá no recanto. Qual foi a última vez que você foi cheio do Espírito Santo e se derramou? Uma vez brincaram comigo, o Zé Luiz veio aqui, orou comigo, eu caí, pá! Todo mundo falou, o Andrigo dormiu, eu fiquei o culto inteiro jogado aqui. Eu sei cada coisinha que Deus falou comigo que aconteceu em menos de 6 meses. Eu sei que é Deus virar comigo enquanto eu estou deitado e falar assim, eu vendo, Deus tirando meu tênis, colocando um sapato, amarrando e falou assim, vou te fazer homem, você vai deixar de ser menino. Pouco tempo depois eu estava na primeira equipe. Eu me portava como menino. Eu precisei subir para Deus dar um chacoalhão na minha vida. Você acha que passa a barra? Sobe lá na primeira e fica um pouquinho comigo lá. Sobe lá. Você vai ver o tanto de bucha que a gente tem que aguentar. Sobe um pouquinho, fica 5 minutos com a gente lá. Essa semana um pastor me pediu oração. Andrigo, eu preciso de oração. Fala, pastor, o que o senhor precisa? Pastor da cobertura. Minha filha sofreu um acidente na quarta. Na quinta-feira eu bati o carro, dei PT, quebrei meu nariz. Minha outra filha se machucou. Na quarta, uma filha se machuca, tem um acidente. Na quinta, PT no carro, ele quebra o nariz e outro filho se machuca. No domingo, uma leva de discípulos vai embora da igreja. Sobe lá, fica 5 minutos. Qual foi a última vez que você deu PT no seu carro? Andrigo, por amar a Cristo as coisas têm que dar errado? Não. Mas se der errado, você está como Pedro ou está como Jonas? Você está querendo fugir? Você está querendo abandonar? O que te faz ficar preso dentro da igreja? Só existe uma coisa que é a nossa garantia, meu querido. Só existe uma coisa. Eu não posso te dar nada em troca. Pastor Noboiuque, apóstolo, a gente não pode te dar nada. Não adianta cobrar. Não adianta pedir. Mas a palavra do Senhor é tão linda que um pouco antes de Jesus ir embora, ele fala para Pedro, Pedro, fique em paz. Daí ele cantou a música da Mitty. Eu vou para um lugar, mas eu vou preparar uma morada e lá tem muitos quartos para vocês. Eu não posso te dar nada, mas Deus pode. Fica de pé onde você está. Sabe o que acontece de muito louco? O nosso maior problema não é pecar. Todo mundo peca. Aquele que fala que não vai pecar, pecou. Você está achando que você não vai pecar? Pecou, velho. Nosso maior problema é quando a gente não se redime do nosso pecado. E a gente não se coloca na condição de falar, Deus, eu pequei. Eu errei. Senhor, sou eu que estou querendo fugir. O Senhor fala para eu dar célula, eu estou pegando as menininhas. Eu já preguei aqui, acabei de pregar, teve jovem que veio falar comigo, ora por mim que eu preciso parar de fumar maconha. Não foi 1 nem 2. Para de mentir. Afirma, fala, Deus, eu estou mal. Sou eu que estou dentro daquele porão, Senhor. Sou eu que estou fugindo, mas eu não aguento mais. Eu preciso de um nível com o Senhor que eu nunca tive. Como está o teu nível de intimidade com Deus? Como está a tua vida com Deus? Mas aí Pedro, bom e velho Pedro,
Algo novo começou a acontecer na vida de Pedro. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. Jesus estava na cara do gol, mas o pecado e o abandono cegou aqueles homens. O pecado nos cega. Jesus está na nossa frente, a gente não consegue ver. A gente vem para a igreja e fala, eu não pude sentir nada. E Jesus estava aqui, estou aqui. Você fala, não estou sentindo nada, e ele está, mas acontece algo novo ali. Quem que é esse Pedro? Esse Pedro é um cara que já tinha andado com Jesus. O próprio Jesus chamou ele naquela praia, vocacionou para andar com ele, ser discípulo. Jesus foi muito lindo quando ele falou, Pedro, vem andar comigo. Mas Jesus disse de outra maneira, ele falou assim, Pedro, me segue. Vou fazer o quê? Jesus amorosamente disse, vamos pescar. Jesus sabia como ativar algumas coisas no cérebro de Pedro. Jesus não falou, vamos andar por aí, vamos pregar. Jesus nos conhece, Ele sabe como nos atingir. Jesus vira para Pedro e fala, vamos pescar. Mas acontece que o pecado tinha afastado Pedro de Jesus. Na cabeça dele, ele achava, eu perdi tempo. Eu amei aquele homem, mas ele foi embora e não tem mais ninguém aqui. Talvez você está olhando para o lado e não tem mais ninguém do seu lado. Talvez a sua sensação é que teu líder te abandonou, os teus conservos te deixaram, o céu ficou de bronze, você ora e ninguém vê. Mas aí existe um mistério que acontece aqui. Versículo 5, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Versículo 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Mas olha o versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Sabe o que é a capa? A capa representa a autoridade. Quem que vai pescar e leva uma capa? É a mesma coisa de você falar, eu abandonei a Deus e ir para o shopping de Bíblia. Eu não quero mais nada com a Igreja Batista da Nova, eu não quero nada com o meu líder. Você vai embora e anda com a Bíblia. Eu não quero mais nada com Deus. Quem vai embora e não quer nada, não anda com capa. Mas a palavra do Senhor diz que a capa estava ali do lado, a capa estava no barco. Meu irmão, existia autoridade, estava ali do lado. Pedro era apaixonado por Jesus, mas ele errou. Mas o que Pedro queria é que um resgatador viesse até ele. A Bíblia fala que imediatamente quando Jesus estava do outro lado, Pedro avista Jesus. Pedro já tinha dado alguns passos em cima da água. O que é mais fácil, andar ou nadar? Se eu te falar, nós vamos andar daqui até a parede. Se eu te falar, nós vamos nadar daqui até a parede, é muito mais fácil andar. Pedro estava desesperado. A Bíblia fala que Pedro coloca a capa de autoridade, se joga na água e vai para trás de Jesus. Eu acho que a Bíblia não fala, mas eu acho que quando Pedro chegou, Pedro beijou Jesus e falou, eu sabia. Eu sabia que o Senhor ia voltar, eu sabia que o Senhor ia voltar, eu sabia que o Senhor ia voltar. Ei, papai está aqui, mano. Essa igreja tem um dono. Yeshua manda nesse lugar. Se você estava desistido, mas tem uma capa de autoridade aí do seu lado, meu irmão, é hora da gente voltar. É hora da gente encher esse lugar com a glória do Senhor, como a gente nunca viu antes. É hora das nossas células, das pessoas começarem a gente colocar a mão e uma pessoa que é coxa se levantar. É hora dos cegos passarem a enxergar na nossa célula. Você vê a mesma condição. Mas a Bíblia fala sobre Paulo, que estava sendo transportado para Roma. O mar fica agitado. Eles entram à deriva e em certo momento eles dizem o seguinte, para a gente acabou.
Mas Paulo era diferente. A Bíblia fala que Paulo se levanta, ele que foi lá preso, estava algemado dentro do barco. A Bíblia fala que Paulo fala: olha aqui, pode ficar despreocupado, eu estava orando ontem, e o meu Deus, a qual eu sirvo, falou que ninguém vai se perder aqui não. Paulo não perdeu a oportunidade de estar dentro de um barco, vivendo um momento de tribulação, e não perdeu a oportunidade de pregar. Qual que é a tribulação que você está vivendo, Andrigo? Eu estou mal mesmo porque eu estou desempregado. Qual o problema? Ninguém tem legalidade de enfiar o dedo na sua cara e falar que você está mal e tem que morrer porque está desempregado. Só quem já ficou desempregado sabe o quanto é ruim. Só quem não está com dinheiro para ofertar sabe o quanto é ruim. Eu sei que é ter um corsinha, colocar 10 reais para ir para o culto e andar uma semana com 10 reais, orando, falando: Deus, não vai dar. E eu subia no altar e o pastor falava: você pode cantar Deus de promessa? Eu falo: posso. Pode pôr gasolina no corsinha? Paulo foi tão top dentro daquele barco, que não só ele pregou numa situação adversa, mas ele ganhou 276 discípulos em uns dias. Em dias. Eu não sei qual que é a sua tribulação, eu não sei o que está te pegando, eu não sei o que está te fazendo sofrer. Quando a gente está animado, a gente está mal, a gente olha para esse copo e fala: só tem isso daqui de água. Mas quando a gente está em Deus, a gente fala: Deus, obrigado, eu tenho tudo isso daqui de água. Quando a gente está mal, orar é um peso, ler a Bíblia é um peso, vir na reunião de 12 é um peso, vir no domingo de manhã na reunião do apóstolo é um peso, erguer as mãos e adorar é um peso. Mas quando a gente está bem, é um deleite, é uma delícia, é maravilhoso. Se jogar nos pés do Senhor é maravilhoso quando a gente está bem. E a pergunta é: o que está faltando para você estar bem de novo? O que está faltando aí, gatão? O que está faltando aí, bonitona? Faz tempo que você não chora? Bora chorar. Faz tempo que você não se derrama? Se derrama. O que está faltando? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar uma canção. Todos de mão dada, ninguém sem dar a mão. Fecha essa faixa de gás aqui, ó. Se o irmão que está do seu lado, fecha aqui, ó. Deixa ninguém sem não. Vem para cá. Se o irmão que está do seu lado, durante o louvor, apertar sua mão, é porque ele está nessa condição aqui. Você vai pegar ele, você vai vir junto com ele. Povo de Deus, lá fora, quando um soldado está ferido, todo mundo para tudo e pega aquele soldado. Aqui a gente pisa em cima. Nenhum soldado ferido vai ficar no meio dessa guerra não, meu irmão. Está na hora de, como igreja, se alguém apertar sua mão, você falar: você perdeu, diabo. Feche os olhos. Onde você está? Se você precisa se acertar com Deus, comece a falar com Ele aí. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, quando transborda, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, quando transborda, pra
Espírito Santo, eu afirmo, Pai, que eu sou muito limitado. Pai, eu só pude vir até aqui, mas o Senhor é quem vai além. Pai, a minha oração hoje é para que do alto da cabeça à planta dos pés, se existe algum irmão aqui do nosso meio que estava fugindo do Senhor, pensando em ir embora, que há muito tempo não sente a Tua presença, Pai, por favor, mexa com as nossas estruturas. Se existe alguém aqui que há muito tempo não se envolve com Deus, está muito distante, foi embora, está pensando em ir embora, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Andrigo, é comigo. Eu estou nessa situação. Eu estou mal sim. Se você está nessa situação, sai de onde você está. Eu tenho certeza que o Senhor não te trouxe para esse lugar para colocar o dedo na sua cara. O Senhor te trouxe para esse lugar para acertar a sua vida com Ele. O Senhor te trouxe para esse lugar para te dar uma nova chance para viver com Ele. O Senhor te trouxe para esse lugar para um conserto. O diabo nos ajuda a pecar, mas é Deus quem traz restauração. É o Senhor quem nos muda. Como foi difícil para Jonas estar naquele lugar, como talvez está sendo difícil para você. Como talvez está sendo muito difícil para você. Talvez é você que está se sentindo sem ninguém do seu lado. Andrigo, eu me sinto sem ninguém do meu lado. Andrigo, eu não lembro mais qual foi a última vez que eu senti a presença de Deus. Sai do seu lugar. Vem para cá. O Senhor está nos esperando. A palavra do Senhor diz que lá fora existe uma multidão de pessoas que estão nos esperando. Eles anseiam com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. Talvez é com você. Espírito Santo, nos toca nesse lugar. Tu és o pão do céu, Espírito Santo, Deus Emmanuel. nos toca nesse lugar. Enche-me, enche-me,